Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa live de hoje. Vamos dar sequência à nossa leitura nessa ordem cronológica que temos feito em 2 anos. Então, hoje a nossa leitura é Levítico capítulo 15 e Levítico capítulo 16. Estamos aí mergulhando nas escrituras sagradas, nesse contexto onde o povo está aí recebendo as leis do Senhor e aprendendo como se relacionar, né? Como um povo pecador pode se relacionar com um Deus que é totalmente santo. Então, por isso que Deus envia e entrega para eles as suas leis, que é a forma como eles podem se relacionar com esse Deus que é totalmente santo, 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 santo. Então, nós estamos aí num capítulo muito importante hoje, né? Esse capítulo 16 é central aqui na história, no plano de redenção, para que a gente possa compreender. Então, a leitura de hoje está demais, né, gente? Na verdade, é sempre assim, né? É sempre assim. Então, vamos dar graças a Deus por esse dia, por esse tempo maravilhoso e vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Bora lá, minha gente? Vamos lá, então. Diz assim, quer dizer, vamos orar, né? Dar graças a Deus por esse tempo. Paizinho, obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada por esse tempo, obrigada pelas nossas vidas, Senhor Deus. Nós consagramos a Ti, Senhor, esse tempo, pedimos que o Senhor nos ensine a Tua palavra, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor, dá-nos entendimento, compreensão das Escrituras, Senhor, para que possamos alinhar as nossas vidas à Tua verdade. Consagramos ao Senhor esse tempo, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, Senhor, e que nós possamos ser encontrados pelo Senhor como aqueles que têm o desejo em Te obedecer, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, gente. Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é um dia muito especial por estarmos na Semana da Paixão de Cristo, né? Conhecida aí como a Semana da Paixão de Cristo. Já fizemos lives nessas semanas e esse ano não estamos fazendo as lives da semana, mas eu vou procurar colocar sempre conteúdo em relação a essa semana, que é uma semana muito especial, né? É uma semana muito especial, a Semana da Paixão de Cristo, onde nós teremos aí na semana, iniciou ontem com o Domingo de Ramos, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e vamos observando cada um dos dias o que acontece, né, até a morte de Cristo e a sua ressurreição no domingo seguinte. Então, é uma semana que a gente fica assim, né, com o coração sensível, mais sensível ainda, com consciência nesse propósito. Então, hoje nós vamos ler esse dia que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com essa semana, porque nós vamos fazer a leitura do dia de hoje e essa leitura, claro, que aponta para Cristo, e nós vamos observar algumas essa sombra que nós vemos de Cristo e da sua morte de cruz, da Páscoa, aqui nesse texto de Levítico, tá? Então vamos lá, gente. E já envia aí, né, esse aviãozinho para que mais pessoas estejam aqui conosco nesse tempo especial. Nós vamos ler ainda o capítulo 15. O capítulo 15 ele ainda está dentro de uma seção que nós vemos a partir do capítulo 11 de Levítico, né? O livro de Levítico é dividido assim, e a partir do capítulo 11, nós vemos aqui sobre, a partir do capítulo 11, sobre os animais puros e impuros, até o capítulo 15, nós vamos ver aqui sobre vários rituais que o Senhor coloca para o povo,
sobre impureza, né? Sobre a pureza e a impureza, são como as pessoas devem lidar com as impurezas, né? Lembrando, e eu quero colocar aqui já, que a impureza não significa pecado, né? Simplesmente a impureza para você poder fazer, porque esse livro aqui, né, ele é um livro que foi dado um livro do Senhor que ele orienta como os sacerdotes podem instruir ao seu povo. Então, os primeiros receptores desse livro, vamos dizer assim, para a gente compreender, são os sacerdotes, né? Para que eles possam passar as instruções do Senhor para todo o povo. Então, claro que todas essas instruções servem para todo o povo, né? Mas passam pelos sacerdotes. Então, eles vão instruir esse povo sobre o quê? Sobre como lidar com essas impurezas, sabendo que as impurezas, elas não são pecados em si, mas elas apenas trazem aí esse lugar dentro do ritual, ou seja, uma separação, né? Onde você não pode, se você está, como nós temos visto aqui em alguns, desde o capítulo 11, falando sobre isso, vai finalizar aqui no capítulo 15, sobre isso, sobre essas impurezas dos homens, das mulheres, onde eles tinham que estar afastados por algum tempo, tá bom? Até que voltassem, né, a poder praticar o que eles faziam antes. Tá bom, gente? Então vamos fazer a leitura aqui. Capítulo 15. Diz assim, eu vou ler na NVI, tá? Nova Versão Internacional. Diz assim, o Senhor disse a Moisés e a Arão, digam o seguinte aos israelitas. Tá vendo aqui? No capítulo 15, no versículo 1, o Senhor disse a Moisés e a Arão, né? Como eu falei, esse livro de Levítico é um livro que Deus entrega para os sacerdotes, né? E para os sacerdotes passarem para todo o povo, porque eles eram justamente aqueles que intermediavam aí essa relação. Então diz assim, ó, digam o seguinte aos israelitas, quando um homem tiver fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele levará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, levará as suas roupas e se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quem tocar no homem que tiver um fluxo, levará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em alguém que está puro, este lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo em que o homem se sentar, quando montar um animal, estará impuro, e todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele, ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas, lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Então a gente vê aqui que essa impureza, né, ela é contagiosa, vamos dizer assim, né? Porque quem toca nele, quem toca onde ele sentou, quem toca em alguma coisa dele, fica impuro também. Versículo 11. Qualquer pessoa em quem o homem com fluxo tocar sem lavar as mãos, lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impura até a tarde. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, ela será lavada. Quando um homem sarar do seu fluxo, contará 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas roupas e se banhará em água corrente e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e irá perante o Senhor, à entrada da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. E assim
fará propiciação perante o Senhor em favor do homem por causa do fluxo. Aqui se entende como fluxo, né? Tanto na vida sexual, como o fluxo que corre do corpo dele, né? Então, poderia ser alguma doença de pele, né? Então, assim, isso aqui está tudo dentro disso. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até a tarde. Quando um homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher, aí agora volta o texto para a mulher, né? Então diz assim, ó, versículo 19. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará as suas roupas e se banhará com água, e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela estava sentada, quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura, enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Aqui a gente pode se lembrar da mulher com fluxo de sangue, que nós encontramos lá no Novo Testamento, né? Que nós encontramos que ela toca Jesus. E aí a gente consegue compreender com maior profundidade o problema, né, e a dificuldade que ela vivia, porque ela vivia ainda sob essa lei aqui, onde ela era considerada impura. Então, tudo que ela tocava era impuro, né? Então, era uma vida que ela estava completamente afastada de tudo, de todos. Então, a gente vê isso daí, né? Versículo 26. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura. Olha o peso, né, que ela carregava. Como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarado seu fluxo, contará 7 dias, e depois disso estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará uma oferta pelo pecado e outro como holocausto, e assim fará propiciação em favor dela, perante o Senhor devido à impureza do seu fluxo. Mantenha os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com a sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Olha isso aqui. Esse versículo 31 aqui. Vamos ler o 32, eu já vou voltar no 31. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele que sai o sêmen, tornando-se impuro. Da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com uma mulher que está impura. Então, aqui nós vemos o seguinte, né? Nesse versículo 31 diz assim, ó, mantenha os israelitas separados das coisas que o tornam impuros, para que não morram por contaminar com impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Olha só, aqui nós finalizamos essa sessão, tá? Do capítulo 11 ao capítulo 15.
tá? Existe aí essa seção do 11 ao 15. E aqui eu quero fazer um panorama com vocês. Nós vimos que o que acontece no capítulo 10. O que acontece no capítulo 10 de Levítico? Escrevam aí para mim. Porque a gente vai... O que a gente faz aqui nas nossas lives, e que eu amo isso, é o quê? É nós mergulharmos um pouco mais, né, na nossa leitura bíblica, que não seja uma leitura superficial e de um texto fora do contexto, mas trazendo o contexto, né? Então, dentro desse contexto, é aquilo que eu falo, né? A gente tem um versículo. Esse versículo, ele está dentro de um contexto, de um capítulo que está dentro de um livro que está dentro da Bíblia como um todo. Então, existe um plano maior onde esse texto que nós estamos lendo está inserido. E é isso que a gente vai observar aqui, tá? Então, o que a gente está conseguindo fazer aqui com a nossa leitura em 2 anos, numa leitura onde a gente diminui a velocidade e aumenta a profundidade? O que a gente está fazendo? Nós estamos conseguindo ir um pouquinho mais além na nossa leitura, e eu falo um pouquinho mais além, porque cada tempo que nós lemos a Bíblia, a gente vai aprendendo algo além, algo mais. O Senhor vai revelando, né? A leitura bíblica nossa, a gente vai lendo, a gente vai conhecendo a Deus a partir de quem Ele é, e essa leitura vai acontecendo de uma forma progressiva, à medida que a gente permanece nessa busca. Isso é maravilhoso demais. Então, olha só o que a gente vai trazer hoje nessa leitura. Como eu falei, deixa eu só arrumar aqui. Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma ênfase sobre a nossa leitura aqui, tá bom? Então, o que acontece? Nós lemos no capítulo 10 sobre Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que entraram e levaram fogo estranho. Eu já fiz, né, a live sobre isso. Se você está aqui hoje e você não assistiu essa live, assista essa live, né? Foi uma live bem especial que nós fizemos aqui. Então, a live do capítulo 10 de Levítico. Pois bem, eles que eram aqueles que tinham a responsabilidade de ensinar o povo, né? De manter toda a ordem no tabernáculo, que é a casa, a habitação de Deus no meio do povo. E a gente viu que na primeira oportunidade que eles tiveram, eles levaram para dentro do tabernáculo o quê? O fogo estranho. Falamos sobre isso, eles foram fulminados ali. E a partir do capítulo 10, então, inicia essa sequência aqui, que vai do capítulo 11 ao capítulo 15, que é o quê? É Deus tratando a impureza do povo. Ei, vocês não podem entrar assim. E aí eu começo a entender com maior profundidade que a impureza, ela não está falando sobre o pecado em si, mas aquilo que requer do homem ficar afastado do cumprimento daquela lei do Senhor. Vocês vejam, o fluxo da mulher, a menstruação. Não é um pecado a menstruação, mas na menstruação isso aqui vai ser tido como afastado, né? Você vai estar afastada de tudo isso, como do homem também, no seu fluxo corporal. Então é algo que o Senhor começa a limpar esse povo. Por quê? Porque Ele está ensinando esse povo como um povo pecador pode se achegar a um Deus que é santo. E não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é carregando o seu fogo estranho, não é da sua maneira, não é da maneira que te agrada, mas existe a forma de Deus ser adorado e Ele escreve na sua lei. Então, quando eu vejo isso, e aí eu vejo todas as leis que Deus deu, desde da alimentação, da alimentação do povo do capítulo 11, aí vai falando do parto, fala do mofo da casa, né? Fala sobre o corpo, dos relações, fala sobre tudo isso. Tudo isso está preparando para a gente entrar no capítulo 16. E por isso eu queria frisar esse versículo aqui, o versículo 31.
Porque o versículo 31, a partir da nossa leitura com maior profundidade desde então, ele traz para mim já uma preparação para aquilo que vai vir. No capítulo 16. Olha, no versículo 31 diz assim: mantenham os israelitas separados das coisas que o tornam impuros. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: ei, sacerdotes, Arão, né, todos vocês que estão aí nessa função, né, os seus filhos, Eleazar e Itamar, mantenham os israelitas separados das coisas que o tornam impuros, para que eles não morram. Não se esqueçam que Nadab e Abiú morreram. Por quê? Porque eles trataram como comum aquilo que é santo e separado. Eles negligenciaram a santidade de Deus. E é Deus trazendo a memória deles para que eles não morram, assim como morreram seus irmãos, assim como morreram seus filhos, Nadab e Abiú. Que não morram e não contaminem com a sua impureza o tabernáculo. E é interessante que ele fala, o meu tabernáculo. O meu tabernáculo. Então, quando a gente vê isso daqui, a gente vê que Deus, ele é o Senhor dos senhores. Deus, ele é o médico dos médicos. Porque num tempo onde não existia medicina, como nós vemos hoje, Deus trouxe todas essas leis, que era, de certa forma, algo que eles poderiam, dentro de um cenário onde não existia a medicina, onde não existia a medicação que temos nos dias de hoje, ele conseguia poupar esse povo e aumentar, né, a vida desse povo, com saúde. Então, tudo que a gente vê isso daqui, que nós lemos nisso daqui, na palavra de Deus, era para um povo, numa época, né, onde não existia essa medicina que temos nos dias de hoje, e que ainda é falha, mesmo assim o Senhor conseguia fazer com que esse povo pudesse ter uma vida mais saudável. Como dizer para aquele povo? Não comam carne de porco mal passada. Como? Simplesmente ele dizia, não comam essa carne. Sabe? Quando a gente começa a ver um olhar, não a partir de nós, mas a partir de Deus, a gente começa a entender a graça dele. Ou seja, um bem que nós não merecemos, que chega até nós. Então ele está falando assim, ei, não entrem com impureza no meu tabernáculo que está entre eles. Aí tá, paramos essa sessão do capítulo 11 ao capítulo 15 com Deus dizendo, instruam o meu povo, para que eles não entrem com impureza, para que eles não morram. Aí entra o capítulo 16. O capítulo 16 é o capítulo do dia da expiação. É o dia mais importante do ano para o povo de Israel. Esse aqui é considerado o dia da expiação, é o dia do Yom Kippur, né? Para os judeus ainda celebram nos dias de hoje. Então é um dia onde nós vamos ver que, antes de entrar na leitura bíblica, eu quero trazer esse entendimento para nós aqui, né? Então, como Deus tinha dito, para que eles não entrem com impureza, mesmo assim o homem é pecador. E mesmo assim eles não conseguiam, de forma total, manter puro o tabernáculo. Eles não conseguiam. Então sabe o que Deus fez para resolver esse problema? Ele estabeleceu um dia por ano, que é chamado o dia da expiação, ou o dia do Yom Kippur, né, pelos judeus, ou o dia do perdão. Esse aqui era o dia estabelecido pelo Senhor, onde ele fazia a expiação de todos os pecados do povo. Onde ele podia fazer uma purificação
do povo e da sua habitação, o tabernáculo. A gente vai ver agora, nesse capítulo 16, como era que acontecia esse dia. Que era o dia do ano onde o pecado todo esse pecado era colocado diante do Senhor. Toda a culpa pelo pecado era colocado diante do Senhor. Para que eles pudessem ser perdoados. Por quê? Porque mesmo diante de todas as leis de purificação, de tudo aquilo que eles tinham que fazer dentro dos rituais que tinham ali, mesmo assim, eles não conseguiam se purificar totalmente. E aí nós entramos no capítulo 16. E o capítulo 16 vai resolver momentaneamente esse problema. Amém, gente? Bora começar então? Diz assim, ó. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo. Olha isso. Olha isso aqui. Atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra. Pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Então ele está dizendo assim, ei, não é para entrar toda hora, não. O desejo de estar na presença, né? E hoje, gente, enquanto eu estava arrumando a minha cama hoje de manhã, eu pensava nisso, né? Eu pensava no privilégio que nós temos hoje de nos achegarmos a um Deus tão santo. Que privilégio que nós vivemos. E como nós somos negligentes a esse privilégio. Porque nós vamos ler nesse capítulo 16 aqui, como eles faziam para se achegar a Deus. A um Deus que é totalmente santo. Olha isso. Então, não entre toda hora neste lugar, pois eu aparecerei na nuvem acima da tampa. Versículo 3 diz assim: Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois, pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo Senhor. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, ou também é chamado do bode emissário, será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. E ele oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará um incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor. Né? Nós falamos sobre esse versículo aqui, que a brasa, o fogo, era pego lá do altar, né? Do altar do holocausto. E 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor. E a fumaça do incenso
cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Aqui ele já está falando da Arca da Aliança. A tampa chamava propiciatório e era lá, né, que ele tinha que entrar. E a gente vai ver que ele entra neste lugar uma vez por ano. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. A tampa é o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, que significa a presença de Deus. Depois, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Versículo 15. Então, sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas. Olha esse versículo aqui, 16. Fará propiciação pelo quê? Pelo lugar, né? Ele está fazendo pelo lugar santíssimo, que é aquele lugar que ele entra uma vez por ano, tá? Quaisquer que tenham sido os seus pecados. Por quê? Porque por mais que existisse toda essa lei da impureza, toda essa lei, né, que o Senhor diz e traz aqui para a purificação, mesmo assim, o povo continuava contaminando tanto o lugar quanto a si mesmo, pelas suas impurezas. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo. Lembra? O lugar santíssimo é o lugar mais interior da tenda do encontro do tabernáculo. Até a saída dele, depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Olha isso aqui. Então, nós temos aqui as 3 partes aqui que são purificadas a partir daquele sacrifício aqui que é feito, né? Então, é a propiciação que é feita por si mesmo, pelo sumo sacerdote Arão, que está entrando naquele lugar. Segundo, pela sua família, né? Os mais próximos a ele. E terceiro, por toda a Assembleia, por todo o povo, tá? Então, a gente vê aí que essa purificação se dá nas 3 etapas. Pelo próprio sumo sacerdote, pela família do sumo sacerdote e por toda a Assembleia, por todo o povo. Tá bom, gente? Versículo 18, nós já vamos. Eu sei que você está pensando aí, meu Deus, está muito confuso. Calma que a gente já chega lá. Eu já sei que você está pensando isso, eu sei. Calma que a gente vai chegar lá. Vamos ler. Depois irá ao altar que está perante o Senhor e pelo altar fará a propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Lembra que o altar tinha as pontas? Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, veja, que além de purificar nas 3 etapas, ele, a sua família e o povo, ele também purificava o lugar. Olha isso aqui. Então, ele fazia a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar. Trará para a frente o bode vivo. Então, colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto. Esse é o bode emissário, tá? Aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto.
Depois, Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então, sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel lavará as suas roupas e se banhará com água. E depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar levará suas roupas e se banhará com água. Depois poderá entrar no acampamento. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente, porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Olha aqui. Então, fazendo tudo isso, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote fará a propiciação. Porá as vestes sagradas de linho, fará a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da assembleia. Está aqui tudo o que ele tinha que fazer. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalizamos assim. Meu Deus do céu! Gente, o que nós vemos nesse capítulo aqui, né? Esse dia que acontecia uma vez por ano, o dia da expiação, o dia do perdão. Yom Kippur é considerado esse dia aqui, né? E o que se tratava esse dia? Esse dia se tratava sobre tudo aquilo que o Senhor fazia, tanto pessoalmente e individualmente sobre o pecado do povo, mas aqui de uma forma geral. É como se fosse aquela limpeza geral, aquela organização geral que ele dá na casa toda, com todos os membros. E uma coisa que me chama a atenção para a gente iniciar e estudar um pouquinho mais sobre isso, é a gente ver tudo aquilo que está dentro desse dia da expiação, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava nesse lugar, que era o lugar da presença do Senhor, que era o lugar santíssimo. Era uma vez por ano que entrava neste lugar. Uma vez por ano. Sabe? E sobre isso que eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, o Senhor deixou toda essa lei, com todos esses mandamentos, para que aquela pessoa, aquele sumo sacerdote, uma vez por ano entrasse na presença. E quando a gente vê que hoje esse caminho foi aberto, esse véu que separava esse lugar santíssimo, ele foi rasgado de cima a baixo. E por mais que esse véu foi rasgado, que o caminho foi aberto, para que eu e você pudéssemos chegar na presença do Senhor, o caminho foi aberto, mas ele continua santo. Ele ainda é um caminho santo. E o que eu vejo? Eu preciso trocar roupa, eu preciso lavar, eu preciso... Não preciso nada disso.
Porque nós vamos ver que tudo se cumpre em Cristo. Isso aqui é o quê? É uma mentalidade que está sendo construída na mente daquele povo, onde um animal precisava ser morto para que eles pudessem ter os pecados perdoados. Sangue precisava ser derramado. O sangue precisava ser derramado. Então, eu vejo aqui que o sumo sacerdote, ele tinha que oferecer um sacrifício de holocausto por si mesmo, pela sua família, pelo povo. E nós vemos que, além disso, ele também entra em jogo aqui nesse... Jogo não é essa palavra. Entra em todo esse ritual que o Senhor coloca aqui, 2 animais, 2 bodes, tá? Então, um era o bode, e aqui nós temos aqui, né, uma imagem do sumo sacerdote com um bode emissário e o outro, o bode que seria sacrificado, tá? Então, nós temos essa imagem aqui, que vai falar sobre os 2 bodes. Olha no versículo 6, diz assim: Arão sacrificará um novilho como oferta pelo seu próprio pecado, tá? Então Arão teria o sacrifício como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo, pela sua família, tá? Isso era por si mesmo. Depois pegará 2 bodes e os apresentará ao Senhor, essa imagem que eu coloquei aqui agora. A entrada da tenda do encontro. E lançará sorte aos 2 bodes, um para o Senhor e um para Azazel, que é o bode emissário, tá? E trará o bode sobre cuja sorte cair. Então, a gente vê que esses 2 bodes aí, que nós vemos no texto aqui, um seria sacrificado. Aquele bode que seria sacrificado, ele seria pelo pecado do povo. Seria o povo que seria o bode que seria morto, que seria como perdão do pecado, tá? Então seria o perdão do pecado. Vocês lembram que quando nós estávamos estudando no início de Levítico, inclusive nós fizemos aí inclusive a live, né, sobre as ofertas, no começo do livro de Levítico, e nós estudamos sobre as ofertas do pecado e a oferta pela culpa, né? Então, nós vamos ver que aquilo que nós estudamos lá são justamente, são justamente os 2 bodes, né? Um pelo pecado e um pela culpa. Quando a gente traz aquele contexto das ofertas que eram dadas pelo Senhor para cá, nós podemos compreender com maior profundidade. Olha só, esses 2 bodes aqui, eles trazem aqui aquilo que era dado lá, que a gente pode entender como o pecado a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Tá? Então, um era pelo pecado de todo o povo, que era aquele que era sacrificado. E o outro levava o outro bode, que era o bode emissário, né? Aquele Azazel, ele era enviado para um deserto. Ele era enviado e no chifre, olha, deixa eu ver se é essa foto. Tá vendo que no chifre tem ali um pedacinho de papel, né? Que era como eles faziam, claro que eles não conseguiam colocar ali todos os pecados, mas era o quê? De uma forma pedagógica, como se aquele bode estivesse indo para bem longe daquele lugar, levando a culpa para bem longe daquele lugar. Então, nós temos isso, nós temos o pecado, né? A oferta pelo pecado do povo, naquele animal que era morto, e a culpa, que era levado para longe daquilo ali, longe do povo. Então a culpa era levada para longe.
do acampamento. É o que diz o texto aqui. E quando a gente vê isso, é o pecado sendo perdoado e a culpa sendo removida. Esses dois bodes, eles apontam para Jesus Cristo, que na cruz ele paga o preço pelo nosso pecado e ele remove a culpa que estava sobre nós. Nós vemos que isso se cumpre em Jesus Cristo. Eles tinham que fazer isso uma vez por ano, trazendo para eles uma consciência da necessidade do quê? Do perdão dos pecados e da culpa removida, que acontece em quem? Em Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo, ele morre naquela cruz, e aquela cruz, né, no Monte Calvário, também é longe, né? A gente vê que é afastado, ele é crucificado, afastado do povo. Gente, quando a gente vê o cuidado de Deus em mostrar para nós, em apontar que todo o plano de redenção, que toda a forma com que aquele povo no Antigo Testamento se achegava a Deus, o Senhor trazia à consciência deles uma necessidade. Por quê? Porque por mais que eles fizessem aquilo, quando eles faziam aquilo gerava neles o quê? Humilhação, arrependimento. A gente viu no final do capítulo 16. Gerava neles isso, por quê? Porque gerava uma consciência onde sangue precisa ser derramado. E essa é a consciência que produz o quê? Reverência e temor. Aquilo que Nadab e Abiú não tiveram. E aquilo que muitas vezes nós também não temos. Porque não nos damos conta que Jesus veio para perdoar os nossos pecados e para remover a nossa culpa. E nós vivemos uma vida negligente, uma vida superficial. Aquilo que eles faziam todos os anos ali com aqueles sacrifícios que nós vemos no Antigo Testamento, hoje não precisamos mais. Porque tudo apontava para Cristo, aquilo era sombra, Cristo é a realidade. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em Cristo, tudo aquilo que era sombra se cumpre. E é por isso que essa semana da Páscoa é a preparação para o dia em que finalmente isso aqui que era sombra se torne realidade. Jesus Cristo morre naquela cruz e morrendo naquela cruz, ele perdoa os nossos pecados e ele remove a nossa culpa. E agora nós podemos então nos chegar diante de Deus. Já não por meio desses ritos aqui, mas por meio do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi isso que disse João Batista, quando viu Jesus Cristo. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e remove a nossa culpa. Vocês entendem que dentro da revelação progressiva de Deus, para um povo que tem limitação de entendimento, como nós não temos a capacidade de compreender e de entender tudo que é a sabedoria de Deus. Mas dentro da nossa limitação, Deus deixou para nós a sua palavra, para que a gente pudesse compreender o plano maior. Então, dessa forma, e já bote aí a cerejinha. Você não vai botar porque está sem comentário, né? Eu vou abrir, vamos ver. Opa, aqui. Cadê? Vamos ver como que vai estar aqui.
Deixa eu ver aqui, bota a cerejinha aí, ó. Isso, ó. Tá. Ó, algumas perguntas que eu vi aqui que nós tivemos já foram respondidas ao longo dessa live, tá bom? Eu vi aqui que elas já foram todas respondidas ao longo dessa live aqui que foram feitas. Então, sobre a oferta, a diferença da oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, tem a live aqui que eu falo exatamente sobre isso, tá bom, gente? Então, nós temos aí tudo aquilo que o sumo sacerdote tinha que fazer para manter puro, tanto aquele lugar quanto a sua própria vida, né? E nós vemos isso se cumpre em Jesus Cristo. Agora, a cereja do bolo de hoje, meu Deus do céu. Gente, estão preparados para a cereja de hoje? Eu vou ler na minha outra Bíblia, na minha Bíblia Almeida, Revista e Atualizada. Vocês já sabem, né? É minha preferida. Vamos lá para Hebreus. Deixa eu tirar essa daqui. Hebreus, no capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Porque, gente, a gente vai ler esse texto aqui agora. E é simplesmente sensacional. Se prepare aí com a cereja do bolo de hoje, pega o teu equipamento de mergulho. Pega o teu equipamento de mergulho. Pegou? Pegou o teu equipamento de mergulho? Porque olha o que a gente vai ler em Hebreus, capítulo 9. Bota aí o equipamento de mergulho. É a cereja e o equipamento de mergulho. A gente vai ler a partir do versículo 7. Diz assim, ó. Não, vamos ler a partir do versículo 6. Gente, eu tento reduzir aqui o texto, tá bom, gente? O máximo possível. Vamos ler a partir do versículo 6, tá? Olha aí, todo mundo com o equipamento de mergulho preparado. Presta atenção. Gente, olha isso aqui. Diz assim, ora, depois de tudo isso, depois você lê o capítulo todo, tá? Leia depois o capítulo 9 e o capítulo 10. Eu dei uma enxugada aqui pra gente ver. Olha, versículo 6 diz assim, ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Isso aqui ele está falando lá sobre a antiga aliança, tá bom? Que eles realizavam os serviços sagrados. Agora presta atenção. Versículo 7 diz assim, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. O que está acontecendo? Que dia é esse aqui? É o que nós acabamos de ler em Levítico, capítulo 16. É o dia da expiação. É o dia de Yom Kippur. É o dia do perdão. Presta atenção aqui. Versículo 7 está falando sobre o Levítico capítulo 16, que nós acabamos de ler. Eu vou ler de novo e a gente vai dar sequência na leitura. Diz assim, mas no segundo sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, nós vimos isso, que oferece por si pelos pecados da ignorância do povo. Então a gente viu isso daqui, tá? Que o sumo sacerdote faz isso. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto, uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios,
embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Versículo 11. Quando, porém, agora a gente vai entrar no tempo que nós vivemos hoje. Olha como inicia o versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Ou seja, ele está falando sobre o tabernáculo perfeito de Deus. Ou seja, isso aqui está dizendo que aquele tabernáculo que nós vimos a construção em Êxodo, a partir do capítulo 25, que era sombra, era apenas um desenho, algo que estava sendo construído na consciência deles, para que eles pudessem entender o tabernáculo perfeito, a casa perfeita, não feita por mãos humanas. Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ai, gente, eu não aguento. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, tudo que nós lemos em Levítico 16, onde o sumo sacerdote tinha que fazer tudo aquilo, lavar as suas vestes, se limpar, se purificar, fazer um sacrifício por si, pela sua família, pelo povo, enviar os bodes, onde sangue tinha que ser derramado. Aqui está dizendo, ei, quando porém veio Cristo, que é a realidade disso que era sombra, ele como sumo sacerdote perfeita, não num tabernáculo criado por mãos humanas, mas naquele que apontava para essa realidade. Sim, ele entrou uma vez, não por ano, mas uma vez foi suficiente. E ele entra como sumo sacerdote e também como próprio sacrifício. Não por ele mesmo, porque ele não teve pecado, mas por toda a humanidade. Ele entra não com sangue de bezerros e de bodes, mas pelo seu próprio sangue. Ou seja, ele, além de ser o sumo sacerdote, ele também é o sacrifício. Para obter eterna redenção. Ou seja, não precisava mais fazer aquilo todo ano. Porque em Cristo obtém eterna redenção. Por quê? Porque ele é eterno. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma ovelha aspergida sobre os contaminados os santificam lá para trás, quanto à purificação da carne, que nós acabamos de ver, que era o ritual que eles tinham que fazer para serem santificados, para serem purificados, aí vem o versículo 14. Está vendo que ele vai fazendo o contraponto? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Agora sim, presta atenção. Antes, o sumo sacerdote, apenas ele, podia entrar e podia servir naquele lugar uma vez por ano. Agora, o Senhor está dizendo que o sangue de Cristo nos habilita para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, eu só posso servir a um Deus vivo mediante o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus. Mais uma vez eu te digo, não é da sua maneira. É da maneira de Deus. Ele enviou o seu Filho como sumo sacerdote, como sacrifício,
para que nós hoje pudéssemos ter os pecados perdoados e a culpa removida. E aí sim eu posso servir ao Senhor com a consciência transformada, com a consciência submetida a essa verdade celestial, eterna, eterna redenção. Versículo 15 diz assim, ó, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte pela remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Versículo 22 diz assim, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Capítulo 10, versículo 1, fala assim, ó, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Na antiga aliança, tudo isso era feito ano após ano. Mas ele está dizendo, não pode tornar o ofertante perfeito. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz recordação de pecados todos os anos. O que é isso, gente? É consciência. O que isso está fazendo todos os anos? É o quê? É gerando neles uma consciência. E aí você lê tudo isso aqui, gente, aponta... Deixa aí o capítulo 9, o capítulo 10. Olha, versículo 10 do capítulo 10 fala assim, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo uma vez por todas. Levítico 16. Olha isso. O que o Hebreus está fazendo aqui? Ele está explicando a realidade daquilo que era sombra em Levítico 16. Vocês estão entendendo isso daqui? Me bota um joinha assim, porque isso aqui, gente, é importantíssimo a gente compreender. Pode ser que ainda esteja assim meio difícil e está tudo bem. O importante é o quê? É ampliar a nossa visão e o nosso entendimento. E deixa que o processo gradual de Deus vai trazendo compreensão para nós. É o Espírito Santo que vai nos fazendo entender tudo aquilo que ele tem nos dito. E ele continua assim, ó, versículo 11. Vamos aqui até o 18, tá? E a gente termina hoje. Olha. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover os pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício que pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos e destrados dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas palavras e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos pecados e das iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. E aí, eu finalizo com o versículo 19 que diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne.
tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Gente, é pela fé. Porque nós não precisamos mais fazer aquilo que era visível para eles, que dava a eles um entendimento. Hoje, Cristo já cumpriu tudo. Cristo cumpriu toda a lei. E agora Ele nos convida, ei, entre. Você pode entrar agora. Com intrepidez ou, em outra tradução, vai dizer assim, com coragem. Com coragem no Santo dos Santos. Meu Deus do céu. Porque o Senhor, Ele cumpre aquilo que era feito no dia da expiação, onde tinham aqueles 2 bodes, um que pagava o pecado e o outro que removia a culpa. Cristo cumpre os 2, uma vez por todas. Ele paga a dívida do nosso pecado e Ele remove a nossa culpa. Uma vez por todas. Essa é a eterna redenção. E agora eu posso entrar com coragem, com intrepidez, neste lugar que o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano. E desfrutar da presença de Deus. Amém, gente? Meu Deus do céu. Deus abençoe, minha gente. Até quinta.